Fala, Dev. Hoje eu vim aqui falar para ti o porquê você não é escolhido para liderar tecnicamente os projetos que você trabalha. Bom, você deve ter esse pensamento aí de que porque você entrega muito, porque você puxa muita tarefa e bota muita tarefa em produção, você deveria ser o escolhido aí para liderar tecnicamente o projeto, para liderar tecnicamente o seu time. Quando na maioria das vezes isso é uma mentira. Por quê? Porque perfis de devs executores são perfis diferentes de devs que têm liderança técnica. E qual que é o grande ponto aqui? As empresas, quando elas vão buscar um líder técnico, uma pessoa, algum dev que eles vão colocar num grau a mais de senioridade, as empresas elas querem pessoas que tenham mais responsabilidade e pessoas que consigam garantir o futuro do sistema. E como que se garante o futuro de um sistema, de um projeto, de um sistema que precisa de grande escalabilidade? Com escalabilidade, com performance, com resiliência, com observabilidade, com gerenciamento de risco, gerenciamento de custo. Tudo isso é o que uma empresa busca quando ela vai colocar um cara de staff engineer ou um cara num cargo de tech lead ou acima disso. Então, a empresa quer alguém que saiba economizar dinheiro e ao mesmo tempo fazer com que a empresa não perca dinheiro e ganhe mais dinheiro com escalabilidade, por exemplo, e ao mesmo tempo gerenciando risco e custo com resiliência e com economias na infraestrutura e na arquitetura em si. Pare de pensar que porque você é um grande dev executor, você vai ser um dev líder. Cara, para você sair dessa de ser um dev executor que puxa muita tarefa, que de fato faz muita tarefa, entrega muito, e ir para um cargo de liderança, você vai ter que mudar o seu pensamento e mudar o jeito que você trabalha. Então aqui vai uma grande dica aí, que me fez ser um tech lead, que me fez chegar a senior back-end e que me fez de fato ser um arquiteto de software. Pare de pensar somente em tarefa e comece a pensar em dar insights de economia para o seu time. Se você não consegue começar falando sobre arquitetura, sobre decisões arquiteturais mais complexas, sobre como, dando um exemplo aqui, sobre o porquê usar mensageria, o porquê não usar, sobre o porquê usar a Datadog para observabilidade ou porquê não usar e usar outra ferramenta, se você ainda não consegue pensar em arquitetura ou coisas mais complexas que envolvem também a infraestrutura, foque em economia. Por exemplo, substitui o Redis pelo Valk, se for uma hipótese, uma opção dentro do seu time. Então, foque em economia ou foque em olhar para partes do sistema que podem gerar problema e que você vai conseguir resolver aquele problema com a arquitetura. E se você quer, de fato, incrementar muito, gerar muito valor, foque em estudar escalabilidade, performance, observabilidade e resiliência. Principalmente resiliência, porque você vai precisar de resiliência para ter um sistema mais seguro, como Circuit Breaker, retries, DLQs e tudo que está em volta de resiliência. Então foque em aprender sobre isso, porque isso vai de fato te colocar numa cadeira superior a devs executores e que talvez seja o patamar que você está hoje. Então pare de pensar como um dev executor, pense como um dev que de fato é líder. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas tudo isso se encaixa para um cara que quer ser arquiteto de software, não para um cargo de líder técnico. Não, cara. Cargo de liderança técnica e é um cargo que você precisa lidar com problemas de arquitetura, de infraestrutura, de performance do sistema e também do time. Então você tem que estar apto a lidar com isso. E na maioria das vezes, em muitas empresas, empresas grandes, o tech lead, ele é o cara que desenha a infraestrutura, a arquitetura, o system design antes de chegar para os devs. Então você vai precisar ter noções sim de arquitetura, de resiliência, de escalabilidade, de como economizar dinheiro, de como gerenciar esses custos de infraestrutura e como gerenciar os custos da tarefa, da feature que você está pondo em produção. Então, se você quer de fato ir para um cargo acima do que você está, ir para um nível acima do que você está e ganhar mais dinheiro, ganhar mais prestígio, ser melhor visto dentro do seu time, ser ouvido também em reuniões e debates técnicos, você vai precisar falar sobre arquitetura, falar sobre tudo isso que eu já falei agora. Então foque nesses pontos que eu estou falando para você agora, porque é isso que vai te levar para outro patamar
é um patamar de respeito e prestígio. Não que um dev executor não seja respeitado, claro que é. A gente precisa dos devs executores para colocar a feature em produção, para escrever o código da feature, para resolver bug, para de fato encontrar o bug, encontrar o problema e ser resolvido ou fazer um refactor, a gente precisa. Mas se você quer ser um cara com um cargo de maior senioridade e quer ser aquele cara que é visto como high performer pelas empresas, você precisa aprender sobre isso que a gente já conversou nesse vídeo. Na maioria das vezes você vai pegar os caras que mais fazem código, os caras que mais constroem código e eles não são vistos como pessoas de high performer numa empresa, e sim vistos como somente devs. Agora você pega um cara que produz menos task, mas é um sênior, talvez não seja nenhum tech lead, e nem um staff engineer, não, nenhum especialista, mas é um sênior que foca nos pontos que a gente falou de trazer insights de system design, trazer insights de arquitetura de software, trazer insights de escalabilidade e economia de custo. Esse cara é visto como high performance. E aí você não entende o porquê desse cara ser visto como high performer. E sim, ele é visto desse jeito porque ele traz economia de dinheiro. E a empresa, ela quer lucro, ela quer economizar dinheiro e ela quer aumentar lucro. E ela não consegue aumentar lucro sem fechar as arestas no sistema, sem de fato conseguir escalar de verdade e conseguir fazer um software de qualidade em arquitetura de software. Então pense nisso, cara. Se você quer aí mais dicas sobre carreira, mais dicas de como ser um arquiteto, quer aprender também sobre arquitetura de software, me segue aí, cara. Eu jogo conteúdo aqui quase que todo dia, totalmente gratuito para você aprender sobre arquitetura de software, sobre liderança tech e sobre como ir para outro nível na programação.